Olá pessoal, bom dia, uma boa semana. Eu quero trazer uma mensagem para você que tocou meu coração durante esses dias e que possa trazer norte para você durante esta semana. Não movimente-se pelas circunstâncias, movimente-se pela palavra de Deus. Não se movimente pelas coisas ao seu redor, movimente-se pelo propósito de Deus para a sua vida. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 4, ele tem um texto maravilhoso. Ele fala assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas pela sua palavra nós iremos jogar as redes. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Esse texto ele nos traz uma lição muito importante. Na verdade, eu quero compartilhar nesse vídeo duas lições que falaram muito ao meu coração e que podem falar ao seu coração. A primeira lição que esse texto ele quer trazer para mim e para você nessa manhã é que nós não devemos andar pelas circunstâncias, mas nós devemos nos movimentar pela palavra de Deus. Nós não devemos andar pelos noticiários, pelas coisas que têm acontecido, pelas informações, pelas expectativas, pelos laudos, pelo aquilo que as outras pessoas dizem ou por conta das circunstâncias em que nós estamos inseridos parecem nos levar. Nós devemos ser norteados e nos movimentar pela palavra de Deus liberada para a minha vida e para a sua vida. Você não deve se movimentar, você não deve ficar angustiado, você não deve mover a sua vida baseado nas circunstâncias ou nas notícias, os noticiários ou nas informações que as pessoas trazem a você. Você deve andar norteado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus já disse a você, pelos sonhos que Deus deu a você, pelas promessas que Deus prometeu a você. Você deve se baseado por isso. Você não deve se basear, de repente, com uma notícia de um médico, ou com uma manchete de um jornal, ou com uma notícia econômica. Não, você deve se nortear pela palavra de Deus, por aquilo que Deus disse para você. Talvez você ande numa circunstância onde você não veja saída, onde você não veja como passar por isso. Eu quero te falar, se a palavra de Deus, se Deus disse que você vai superar, você vai superar. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro, ele pescou a noite toda. Eles estavam lavando as redes e Jesus se aproximou. E a hora que ele aproxima-se, todos cabisbaixos, não pegaram nada, Jesus fala: jogue a rede, vá até um lugar mais profundo e ali você jogue as redes. As circunstâncias não eram legais, já era de manhã. Pedro tinha tentado a noite toda e não pescaram. Mas ele fala: pela sua palavra eu vou jogar, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou ouvir a tua palavra e sob a tua palavra eu vou continuar. Fora das circunstâncias, olhando tudo que eu passei, eu vou esquecer tudo, eu vou pela tua palavra. A segunda lição que eu quero aprender aqui nesse texto, para trazer esperança, expectativa e para trazer descanso para mim e para você, é: não movimente-se pelo seu conhecimento, movimente-se pela palavra de Deus. Não se mova pelo teu braço, não se mova pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, pelo teu conjunto de experiências,
Movimente-se pela palavra de Deus. Pedro, ele era pescador. Os seus amigos eram pescadores. Eles conheciam aquele lugar onde eles estavam. Jesus, ele era um marceneiro. Não sei se entendia, se gostava de pescar ou não, mas quem tinha o know-how e o conhecimento era Pedro. Mas quem mandou era Deus. Quem mandou foi Jesus. E sabe por que nós não devemos nos apoiar no nosso conhecimento? Porque Deus sabe do nosso futuro. Deus, ele tem conhecimento de todas as coisas. Nós temos um conhecimento superficial, nós temos um conhecimento temporal, nós temos um conhecimento momentâneo. Deus conhece todas as coisas. E Deus já sabia onde Pedro deveria jogar a rede. Ele conhecia, porque o Pai o tinha revelado, e assim nós devemos andar pela revelação da palavra. Ele falou: vai até aquele lugar e jogue no lugar mais profundo. E Pedro abandonou o seu conhecimento e ele andou sobre a palavra. Essa é uma lição que eu e você nós devemos aprender. Abandone o conhecimento. Talvez o teu conhecimento, talvez a tua força, talvez o teu entendimento, ele te movimente, você queira fazer e de repente em situações difíceis você não vê acontecendo, você se sente frustrado. Ou talvez ao contrário, tem pessoas que não agem ou não fazem, não tomam determinadas atitudes porque não têm conhecimento. Mas eu quero te falar para você, é Deus que está falando para você. Se Deus está ordenando, a sua palavra não falha. Se Deus está dizendo para você fazer, faça, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o homem. E por isso que você pode descansar, porque você não vai se movimentar pela tua força. E é por isso que você deve agir se você não tem conhecimento, porque não vai estar baseado em você, está baseado em Deus e na sua palavra. Por isso, não movimente-se pelo seu conhecimento. Não fique pensando, arrumando estratégias, não fique tentando resolver ou bolar planos surpreendentes. Confie e movimente-se pela palavra de Deus para a sua vida. Deus, ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Deus, ele sabe de tudo. 2 Coríntios 5,7 ele fala: porque nós andamos por fé e não por vista. Ande por fé e não ande por vista. Ande por aquilo que Deus falou ao seu coração. Ande por aquilo que Deus colocou na sua vida. Não se atemorize com as circunstâncias e nem com as notícias contrárias, porque Deus, ele está contigo. Ande pela palavra dele. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Valeu!